eu sou a Eric, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar pra vocês de um livro que o hype já passou há muito tempo, mas eu só fui ler ele agora. Na verdade, eu já tinha começado a ler ele na época que ele tava hypado, mas eu não tava gostando muito e aí, enfim... Eu abandonei mesmo, já deve fazer uns 2, 3 anos, mas eu li agora gente... Teve um motivo pra eu ter abandonado ele. Bom, sem mais mistério, o livro que a gente vai falar hoje é Recursão, do Blake Crouch. Assim, gente, eu já li o outro livro dele, Matéria Escura. Eu não sei se ele tem mais livros, acho que deve ter sim, mas eu já tinha lido Matéria Escura e eu gostei bastante. Eu, na verdade, tinha comprado os dois juntos, então em seguida eu falei, gente, vou ler Recursão, obviamente. E aí eu comecei e assim, não tava muito bacana. E aí eu abandonei, né, como eu falei. E aí esse mês eu falei assim, acho que vai ser um bom livro, né, pra sair daquela vibe terror que eu tava. Então eu leio uma coisa mais de ficção científica. E assim, gente, eu acho que eu acabei me arrependendo de ter lido esse livro. Eu sei que todo livro, né, a gente consegue gostar de alguma coisa, tirar alguma coisa de bom. Mas assim, eu acho que eu não precisava realmente ter lido esse livro. Gente, como não dá pra eu falar muito bem, assim, do livro sem explicar pra vocês, eu vou dar uma explicada rápida. Vou tentar ser rápida, né? Eu não vou fazer que nem Como Arruinar um Casamento, que eu contei a história inteira pra vocês, porque a história se passa em dois pontos de vista diferentes, em anos diferentes. E assim, ela vai pra um ponto, e aí ela volta, e aí ela vai, só que tá diferente, e aí ela volta de novo, e aí tudo isso com dois personagens, né, diferentes. Então, ia ficar muito trabalhoso, e aí eu não sei se eu ia conseguir explicar pra vocês de uma maneira que desse pra entender realmente tudo. Então, vou dar só uma resumidinha, assim, pra ninguém ficar perdido, né? E aí eu posso falar as minhas opiniões. Como eu falei, são dois pontos de vista diferentes durante o livro. E aí, um é o da Helena, que se passa em 2007 ou 2008, se eu não me engano. E o outro é do Barry, que se passa em 2018. E aí, cada um tem a história, né? E são independentes, não são interligadas logo de cara. A gente descobre que o Barry é um policial, mas ele não tá muito feliz na vida dele, porque ele é divorciado e a filha dele morreu há 11 anos. Então, assim, não é exatamente a vida que ele planejava, a vida que ele imaginava, né? Não tá com a família dele, mas meio que não tem o que fazer. E aí tudo muda quando um dia ele vai atender um chamado, porque ele tava perto. E aí é uma mulher que ela vai se suicidar. Ela tá no topo de um prédio, né? E aí ele fala, mas né, a gente pode dar um jeito, o que aconteceu? E aí ela fala que ela tem a síndrome da falsa memória, que é uma coisa que tá acontecendo ali em Nova York, né? Eu não sei se tá acontecendo no resto do mundo, ele não deixa claro isso, então eu vou assumir que tava acontecendo só em Nova York. E aí depois vocês vão entender por quê, né? Mas enfim, ela fala, e aí ele fica muito chocado, ele fica com medo, porque ele nunca conheceu alguém que sofria disso, e eles não sabem se é contagioso, né? Como isso acontece. Então ele fica com medo, ele até se afasta. Mas, gente, o que é isso? A mulher, um dia, ela acordou e aí ela tinha memórias de uma outra vida, mas não uma coisa meio reencarnação, sabe? Ela era ela, nessas memórias, né? Só que aí, nessas memórias, ela tinha sido casada, ela tinha tido um filho, ela morava em outra cidade. E aí, gente, o esquisito é... A pessoa que ela fala que ela era casada, realmente existe e mora nessa outra cidade. E ela foi atrás dele, né? Ela, tipo, não sabia que ele existia antes de recobrar essa memória. Então ela foi atrás dele. Ele fala, moça, não te conheço, que é isso? Eu sou casada. E ela fala, não, você era casado. Mas aí a sua mulher acabou se matando. E, tipo, a gente ficou junto. E ele fica, tipo, não, minha mulher tá viva. Ela nunca se matou. E aí ela fala, meu Deus do céu, então eu tô louca. Eu peguei mesmo essa doença. E aí... Bom, acho que não tem mais o que eu fazer, né? E ela gostava muito da vida dela, antiga, né? Essa vida que ela lembrou, começou a lembrar. Então ela fala, tipo, eu não quero mais ver isso, então vamos matar. O Barry tenta ajudar ela, mas ele não consegue. E aí, enfim, é isso que lança ele nessas dúvidas sobre o que é essa síndrome da falsa memória. Ele começa a querer saber mais sobre, começa a ir atrás disso. E é assim que ele meio que é introduzido na história, sabe? Do ponto de vista da Helena, ela tá em São Francisco. E, como eu falei, 10 anos antes do que tava acontecendo com o Barry agora. E ela é pesquisadora. E ela faz pesquisa sobre a memória porque a mãe dela tem Alzheimer. E ela queria muito criar uma coisa que desse pra recuperar as memórias da mãe dela. Tipo, salvar as memórias pra que
ela pudesse ver, pudesse, né, ir se lembrando. Enfim, ela faz estudos sobre a memória, sobre o mapeamento do cérebro, quando você lembra as memórias, né? E ela tá fazendo essa pesquisa em Stanford, se eu não me engano, mas o dinheiro que ela recebe não é o suficiente para o que ela tá fazendo, né? Então ela tá procurando uma outra bolsa em outra faculdade ou então com alguma empresa privada, mas ela não tá tendo sorte, até que um dia chega alguém e oferece essa bolsa para ela e fala que são recursos ilimitados, mas que ela vai ter que assinar um acordo de confidencialidade e eles vão fazer todas as pesquisas numa antiga plataforma de petróleo que fica no meio do oceano, né, gente? E aí, enfim, é o trabalho da vida dela, é tudo que ela sempre sonhou e com a mãe dela tendo Alzheimer, é tudo que ela quer pro futuro, sabe? Ela precisa ajudar a mãe dela, ela sente isso. Então ela aceita e vai. Só que aí, gente, nada é o que parece, né? Aí a gente entra no livro mesmo e aí eu vou falar só rapidamente. Meio que ela consegue mapear a memória, né? E aí, a hora que eles vão avançar pra fazer isso em outras memórias pra ajudar pacientes de Alzheimer, quando eles vão começar testes em humanos, o cara que tava financiando ela, ele fala, não, na verdade eu tenho outra coisa em mente. E ela fica tipo, como assim? E aí, gente, o que o livro diz pra gente é que meio que não existe passado ou presente, porque o tempo meio que é uma ilusão, sabe? O que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo, tá cada um deles chegando no seu cérebro em um momento. E aí o seu cérebro junta e te manda essa imagem com som, né, pra você entender. Só que não foi dessa forma. Então, meio que o que é o presente de verdade? Nada, né? Então, o cara acha que eles conseguem distorcer isso a favor de conseguirem voltar para um momento, para uma lembrança, né? Eles mapeiam a memória e aí eles te dão os estímulos, né, no seu cérebro exatamente igual e vai ser tão real que você vai voltar para esse momento, para essa sua memória, porque de novo, o que é o tempo, o que é o presente? Se você tá vivendo, se o que é o seu cérebro tá entendendo o que você tá vivendo, então ele vai voltar para lá porque o tempo é distorcível, sabe? A Helena, ela não quer fazer parte disso porque para isso acontecer, nesse momento, pro seu cérebro, tipo, entender que ele tá lá na sua memória e não no presente, você tem que estar numa situação muito extrema e, na verdade, você tem que estar morrendo. Então, seu coração tem que parar. E aí, eles te drogam com alguma coisa e seu próprio cérebro libera também uma coisa. E aí, enfim, dá certo. Eles descobrem que dá certo. A Helena, ela não queria fazer parte, mas ela acaba fazendo parte porque ela se vê meio sem saída. Ela acha que se ela fizer isso, em algum momento, ela vai conseguir fazer os testes com as pessoas com Alzheimer, né? E vai ajudar a mãe dela. Mas não preciso nem falar que não é isso que acontece, né? Eles são bem-sucedidos nisso e eles estão cada vez fazendo mais testes, só que chega uma hora que o cara meio que tá maluco, né? O cara que tá financiando, e aí ela fala, meu Deus do céu, preciso dar um jeito nisso, senão é muito perigoso. Se as pessoas conseguirem voltar, mas elas vão mudar tudo, sabe? E não existe um ser humano confiável o suficiente para ter isso em mãos. Eles sempre vão querer mudar as coisas a favor deles, o governo vai querer mudar a favor deles, empresas privadas. Você basicamente consegue voltar para o passado com informações que você já tem, sabe? E aí você consegue mudar. Então é claro que isso é muito benéfico para todo mundo, mas todo mundo é muito egoísta e não vai fazer um bom uso disso. E aí voltando para 2018, a gente vê o Barry, ele tá investigando isso cada vez mais a fundo. Ele vai até a casa do homem, que era o marido da mulher que se matou, né? O marido. E ele fala, você conhecia ela? Porque ela falou coisas sobre a sua vida, coisas que ninguém saberia. E aí o cara fica super estranho, fala que não conhecia ela, que não sabe de nada daquilo. Mas aí o Barry fala, ele com certeza sabe de alguma coisa, porque ele tá muito esquisito. Mas ele vai embora mesmo assim. E aí depois o homem liga pro Barry e fala, eu não queria que ela se matasse, não foi culpa minha. Eu só não sabia mais o que fazer, não sabia como viver daquele jeito, então eu fiz isso. E o Barry fica tipo, o que você fez? Pelo amor de Deus, fala agora. Mas ele fala, eu não posso contar, senão eles vão me matar e vão matar a minha esposa. Mas tudo que eu posso dizer é, vai pra esse hotel que fica lá em uma parte de Nova York, né? E aí eu não lembro qual é a parte. Mas enfim, o Barry vai e aí ele chega lá e é um hotel e tem algo de estranho. Mas aí acabam prendendo ele e forçam ele a voltar. Tipo, tá acontecendo isso em 2018. Realmente deu certo.
tudo aquilo tá acontecendo, as pessoas estão fazendo, e aí é isso que tá causando a síndrome da falsa memória, e aí eles obrigam Barry a voltar, meio que falam pra ele, isso é uma segunda chance pra você, só deixa a gente em paz. E aí o Barry fica tipo, velho, o que tá acontecendo? Mas ele volta pro momento antes da filha dele morrer. E aí ele impede que ela morra. E aí é claro que ele fica super feliz, né? E ele aceita viver a vida daquele jeito. Só que aí, gente, agora eu vou explicar pra vocês o que é a síndrome da falsa memória. O que acontece? Por exemplo, você tá em 2018 e aí você volta... 2018, dia 10 de janeiro. Aí você volta pra 2017, aí você tem que viver de novo todo o ano, sabe? Se você voltar 10 anos, você vai ter que viver de novo esses 10 anos. Não é que você volta, você muda algo e vai pro futuro. Você volta e que você começa a viver aquilo de novo. Então, a síndrome da falsa memória acontece quando você chega no momento que você voltou. Então, você voltou pra 2017. Aí você viu 2017 inteiro. Em 10 de janeiro de 2018, o dia que você voltou, você vai recuperar as memórias de como tinha sido esse ano que você voltou, mas antes. Porque se você mudou alguma coisa, aí, né, você vai lembrar como era. Então, quando chega em 2018, o momento que ele voltou, a família dele lembra que a menina tinha morrido, aí a mulher dele lembra que eles tinham se separado. Todo mundo que, tipo, sabia como era essa vida antiga, lembra. Então, é uma coisa que assola todo mundo. E aí, claro que as pessoas não conseguem lidar com isso, porque é meio que uma vida inteira de memórias que não são as suas mais, e elas voltam, e nem sempre a sua vida tá sendo melhor agora, sabe? Ou então, mesmo que fosse pior do que é agora, meio que você tem um choque, porque são duas vidas colidindo, duas personalidades, sabe? Você meio que se junta com uma outra versão de você que você nunca teve tempo pra construir, pra entender. Então, as pessoas não aguentam muito bem. E aí, a filha dele é uma dessas pessoas, e ela acaba se matando, porque ela não... Ela fala, eu não pertenço a essa vida, não pertenço aqui, sabe, a esse tempo, não consigo. E aí, é claro que o Barry fica arrasado, mas aí é nesse momento que a vida dele e da Helena se cruzam e eles começam juntos a querer destruir a máquina, né, que faz tudo isso. E a gente vê exatamente o que aconteceu com ela lá na plataforma de pesquisa, né, como se desencadeou tudo aquilo. Se ela queria destruir naquela época, por que que ainda tá... Porque ainda existe a máquina hoje em dia, né, em 2018. Enfim, parece muito legal, não é? Parece muito legal, os personagens são legais, só que, de alguma forma, eu achei que não foi muito bem desenvolvido. O livro é pequeno, tem 315 páginas, mas parecia que não acabava nunca, de verdade, parecia que não acabava nunca. Eu acho que teve muito excesso de detalhes das memórias que não faziam diferença nenhuma. No final, começou a se arrastar muito. Faltava, tipo, 70 páginas pra eu acabar. E eu não aguentava mais. E aí tava acontecendo uma coisa que eles voltavam no tempo. Aí a menina tinha que viver tudo. Tinha que viver 33 anos da vida dela. Ainda bem que não mostrava esses 33 anos, porque eu não ia aguentar. Só que aí não dava certo. E aí ela voltava de novo. E aí não dava certo. E aí, juro, gente, isso aconteceu umas 6 vezes. E eu acho que não precisava ter sido tantas vezes. E aí, toda vez que não dava certo, aí tinha um momento, não vou conseguir, que não sei o quê. E aí, um excesso de detalhes nesse momento que eu tava vendo de novo pela 6ª vez. E, tipo, tava meio sem ponto. E aí, não tava mais tão interessante assim, porque eu sabia o que eles precisavam fazer, mas eles não conseguiam de alguma forma. Cada vez que ela voltava, ela tentava uma coisa diferente, ela tentava se aprofundar em alguma área da ciência que pudesse ajudar ela, mas nunca dava certo. E aí, chegou um ponto que era óbvio que ela não ia conseguir dessa forma, mas eles continuavam voltando e fazendo, e aí tava muito entediante. Eles se envolvem, mas é legal, eles são fofos juntos, mas a construção, assim, não é nada demais. A gente nem consegue ver exatamente essa construção. A gente só é contado rapidamente como eles ficam juntos, mas é um excesso de coisas que não tinham necessidade e aí acaba desfocando a gente do livro, sabe? E assim, é realmente uma história de ciência densa, que você precisa prestar atenção pra você entender, né? Mas, de alguma forma, se o livro fosse menor que 315 páginas, ele teria funcionado muito bem. Ele teria sido melhor do que ele é.
O que me deixou muito triste, porque eu gostei bastante de Matéria Escura, eu lembro. E eu não lembro de ter me sentido dessa forma, de querer que o livro acabasse logo. Então, assim, pra mim foi bem decepcionante, porque era uma história legal, com personagens legais, mas que de alguma forma não foi bem desenvolvida e ficou entediante. Como pode um sci-fi ser entediante, gente? Uma coisa de viagem no tempo ser entediante. Eu acho que tinha muita descrição desnecessária dos lugares, das memórias, das pessoas, e aí não agregava em nada. Então, realmente, assim, foi bem triste, porque eu sei que poderia ter sido melhor e mais legal. Mas assim, cada livro tem o seu ritmo e o autor com certeza achou que essa era a melhor forma de se contar. Eu só não concordo com isso. E agora, gente, eu achei que seria legal a gente ver algumas reviews positivas no Goodreads, porque, assim, eu não entendo como esse livro pode ser 5 estrelas pra alguém, de verdade. E, assim, as pessoas gostaram bastante, tá? Porque tem mais de 306 mil avaliações, mais de 37 mil reviews e a nota é 4.7 no Goodreads, gente. Como pode? 4.7 nesse livro. Esse livro não é nunca 4.7. Eu daria, acho que 2,5. Sim, realmente 2,5 é o máximo. Vamos começar com essa menina. Ela deu 4.5 e ela falou, sensacional. Um livro que me deixou sem fôlego durante a maior parte da leitura, e se não fosse por algumas coisas que fizeram falta e outras que se estenderam demais no final, eu teria dado 5 estrelas. Então, acho que ela tá falando dessa parte que eu falei, que se arrasta muito no final, que eles ficam voltando, e aí vive tudo, e aí volta, e vive tudo. E assim, ninguém quer ver tantas vezes assim. E aí, gente, tem até uma hora que eles descobrem finalmente, acho que é na 4ª vez, eles descobrem finalmente o que eles têm que fazer. Só que, o que acontece? Quem volta é a Helena. E aí só ela lembra das coisas. O Barry, ele só lembra de tudo quando chega nesse momento do dia que ela voltou, né? E aí ele recupera a memória de todas essas outras vidas. Então, assim, ele descobre o que ele tem que fazer, o que a Helena tem que fazer pra acabar de uma vez com todas por isso. Só que ela acaba voltando antes dele conseguir ir falar pra ela o que tem que fazer. Então ela volta e eles vivem de novo essa vida, sem ele lembrar o que ele tem que fazer, né? E aí ele só lembra disso quando chega nesse ponto, só que ela morreu nessa vida. Então, tipo, como que ele vai fazer pra contar pra ela? E aí agora é ele que tem que voltar, e é a 6ª vez que volta, tanto tempo assim no passado, né? E aí ele tem que tomar conta, só que entende que teve mais uma viagem desnecessária e que poderia ter pulado isso, sabe? Que também seria de uma forma muito interessante se ele tivesse conseguido alcançar ela e falar o que eles precisavam fazer. Mas não, preferiu enrolar, ter mais uma viagem e a gente vê de novo o que aconteceu e aí de novo eles sofrendo. Tipo, as vidas não eram tão diferentes assim pra gente precisar ver toda vez. Gente, acabei de ver aqui no Goodreads uma review 5 estrelas. E é do Paulo Hatz. E assim, eu amo ele. Só que eu não acredito que ele deu 5 estrelas pra esse livro. Eu não vou ler tudo, mas eu vou deixar pra vocês o print aí na tela pra vocês lerem, quem quiser. E ele fala assim, meu Deus, que livro foi esse? Logo no início, já tinha sentido que por mais que os 2 livros tenham quase a mesma quantidade de páginas, a leitura desse é mais lenta porque o livro tem mais uma camada, uma construção mais rica e uma explicação mais difícil de acompanhar. Gente, eu não achei a parte científica difícil, porque foi explicado de uma forma muito boa, assim, dá pra gente realmente entender. Se você lê, aí você para, aí você, beleza, entendi. E aí você consegue seguir. Não acho que seja tão difícil que você precisasse ficar se repetindo muitas vezes, sabe? Se estender muito. Mas é exatamente por isso que preferi. O nível de detalhe é absurdo, de uma riqueza incrível. E mesmo sendo mais difícil, li só em 2 dias. Gente, o nível de detalhes é absurdo, mas não de uma forma boa, de uma forma ruim. De verdade, é chato. E o que eu menos esperava, esse livro tem uma história de amor linda, além de vários outros relacionamentos que também são lindos. E realmente eu acho que ele aborda muito bem os relacionamentos. Eu acho que dá pra sentir muito bem a dor que ele tem por ele não ter mais a filha, por ele ser divorciado. E como eu falei, é legal a história dos 2 juntos, da Helena e do Barry, só que não é muito construída assim na nossa frente. Então eu não consegui me apegar muito ao casal, sabe? A gente vê que eles são super fofos juntos.
E que eles estão nessa juntos de verdade, eles se amam, eles voltam no tempo e eles ficam juntos todas as vezes, sabe? Mas assim, não me pegou muito. Bom, temos outra review aqui, 4 estrelas, que a pessoa gostou muito, falou: esse livro é um quebra-cabeça mental e exige um pouco mais de atenção do leitor para que ele não se perca durante a história. Crouch não tem medo de se arriscar. Ele usa a exaustão o conceito de recursão, de uma forma repetitiva, sim, mas não por isso enfadonha. Acho que a minha cabeça ainda não absorveu completamente a história. E assim, gente, eu não acho que dê pra você se perder durante a história, porque o tempo todo é muito mastigado pra você entender tudo. É um conceito difícil, né? Viagem no tempo, memória, né? Mas é muito bem mastigado pra você não se perder, então eu acho meio impossível isso acontecer. E realmente ele usa a exaustão, o conceito de recursão. Mas diferente da opinião dele, eu acho que fica enfadonha sim. Tipo, não tinha necessidade tantas vezes. Isso é porque tem essas 6 vezes que eles voltam no final do livro. Mas durante o livro, você vê que tem várias vezes que eles voltam. Então são realmente muitas vezes. E chega uma hora que, tipo, já não tava nem mais. Nossa, uau, sabe? E realmente, tem vezes que volta e é de uma forma muito legal. Tanto é que o Barry, spoiler, o Barry até morre uma hora e ele fica um tempão morto e ela começa a trabalhar com o governo por falta de escolha. Ela não queria, mas ela fala, ele já tem essa máquina, né, essa cadeira, então o melhor jeito é eu estar aqui com eles pra tentar controlar o máximo possível, mas chega uma hora que sai do controle deles, né, e aí ela volta e consegue, tipo, fazer o Barry continuar vivo, sabe? Então tem coisas legais, sim. Só que são tantas vezes que chegou uma hora que pra mim perdeu o sentido, sabe? Aí ele continuou. Pra mim, os pontos fortes desse livro são ritmo, premissa, discussão sobre ciência, tecnologia e memória. Realmente, a parte da ciência é muito bem feita, dá pra entender muito bem. A premissa é muito boa. Eu achei muito criativo, realmente, toda a história. Porque ele conseguiu pegar uma coisa de viagem no tempo e criar um background muito legal. Tanto a Helena quanto o Barry, eles têm um background de vida muito rico, sabe? Mas acho que passou um pouco do ponto pra mim. O ritmo, claramente, não concordo que esteja entre os pontos fortes. E ele diz, pontos fracos, por sua vez, romance e representatividade. Realmente não tem muita representatividade, mas em Matéria Escura eu também não lembro de ter. Eu não li os outros livros dele, então não sei como o autor trata isso. E assim, eu não achei que o romance foi um ponto fraco. Eu acho que foi uma das coisas que conseguiu fazer o livro manter um ritmo melhor, porque sem ele acho que seria pior, sabe? Acho que vai ser legal também eu ler algumas reviews de pouco estrelas, né? 1 estrela eu vou ler. Mas olha só, gente. 122 mil avaliações foram 5 estrelas. 125 mil foram 4 estrelas. Então, assim, o pessoal realmente ama muito. E agora eu tô começando a achar que talvez o problema seja eu por não ter gostado. Então a gente tem aqui uma menina que deu 1 estrela e ela falou: não curti, por mais que tentasse. Quase abandonei a leitura mais de uma vez. Eu também. O livro aborda conceitos muito interessantes, tem partes muito boas, mas não foi fluido, não curti a narrativa. Acho que é exatamente isso, não foi fluido, sabe? A gente tem aqui um cara também, que ele deu 1 estrela e ele falou, mesmo que não houvesse mais nada pra ler. Então acho que ele quis dizer que seria um livro péssimo, mesmo que fosse o único livro no mundo, sabe? Bom, gente, eu não vou ler mais nenhuma review, porque o pessoal que deu 1 estrela, eles estavam bem revoltados, estava só no textão, e eu não vou ler textão pra vocês, mas, enfim, essas foram as minhas opiniões. Eu fiquei triste porque eu realmente queria ter gostado mais do livro, mas não deu mesmo, acho que não foi pra mim. Não vou dizer que o livro é péssimo, porque não é péssimo, mas eu realmente acho que eu não leria se eu soubesse como eu me sentiria. E acho que foi um caso de uma boa história, mas mal executada. Acho que acabou se prolongando muito, com muitos detalhes que não precisavam. E aí acabou perdendo um pouco o sentido pra mim, sabe? Não vou deixar de recomendar pra vocês, porque, como vocês viram, tem muita gente que amou, deu 5 estrelas, favoritou. Então, acho que é uma questão de gosto mesmo. Então, se vocês gostam de ficção científica, acho que vale a pena dar uma chance. Bom, se você gostou, não esquece de curtir, por favor, deixar um comentário falando quais são as suas opiniões, se você já leu o livro ou tem vontade. E também não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!